simplesmente J. Joel Rosário, é um menino sonhador e alegre de 11 anos. Uma borboleta na cidade, o primeiro conto que dá título ao livro, é a história de transformação deste menino travesso e desportivo, com muitos amigos e um afeto muito particular pelos seus animais de estimação. O cachorro deixa o mundo, resgatado das águas pantanosas da vida, e Mickey, o gato preto, que eterniza na memória colorida do seu coração um ratito branco. É uma narrativa cativante e pungente que relata o percurso desta criança de Angola para a Alemanha, o tratamento com tecnologia de ponta e posteriormente o seu regresso a Angola. O menino é submetido a múltiplas cirurgias ao joelho esquerdo e passa depois a usar uma prótese. Para vos falar melhor desta criança, recorro a várias passagens do livro. Diz a autora a seu respeito: dentes alvíssimos espalham-se em atrevida simetria pelo rosto fresco como orvalho do amanhecer no capim despontando. A autora apresenta-nos aos poucos as pessoas da vida de Joel. Chamar-lhes só personagens é reduzi-las a uma vida fictícia, nascida de raiz real, que se completa e amplifica em espaços que conhecemos. Zeca Sereno escreveu no seu caderninho de eventos: eliminado do campeonato pelo imbatível Jota em 12 de janeiro de 1995. Regina, permite-me que continuemos a intercalar excertos do livro com um comentário. Zeca Sereno, amigo do protagonista, é um dos primeiros a desvendar-nos o seu universo. Ficamos a saber que Jota era imbatível e muito respeitado entre as crianças. Depois conhecemos a avó Madalena e a professora Efigénia, senhora de muitas manias e peso considerável, que o apelidara de Pernalta Descarado. Vamos conhecendo o seu ambiente, calcorreamos o espaço que é o seu mundo, o bairro. O quintal de terra batida à volta da escola, com 2 mangueiras, um sapo-sapo, alguns mamoeiros definhados e um pé de goiabeira. Sente-se o cheiro da fruta e da terra, porque a autora reconstrói cenários que nos são familiares. Jota tem uma relação de cumplicidade com a avó Madalena, ilustrada pelos diálogos onde a coragem se ensina por via do afeto. E por motivos não muito claros, porque estas associações nem sempre se explicam, lembro-me de Vavó Xixi e seu neto Zeca Santos, de Luandino Vieira, no que se refere à cumplicidade. A relação fusional tão especial entre avós e netos rege-se por códigos singulares. Nas culturas de matriz africana, a figura do mais velho, do avô ou da avó, é crucial, pois cabe transmitir conhecimentos e sabedoria ancestral aos mais jovens, o que permite manter viva a ligação fundamental entre o mundo dos vivos e dos que já não estão. O que se aprende com os avós dá consistência e respaldo à educação dos pais. E um novo espaço e tempo se apresentam ao leitor. Hamburgo, cidade debruada por cristais de gelo. E o hospital. Durante o internamento há gestos cúmplices entre os irmãos de infortúnio, pacientes longe dos seus e da terra. Diz-nos a narradora: adivinhando em si a tenacidade do guerreiro, Joel soube que sobreviveria às vicissitudes da batalha em campo aberto. E no prefácio, Manuel dos Santos Lima opina: o discurso narrativo é produto do ato de enunciação de vários narradores que individualizam um modo narrativo em termos de ordem temporal e modalidades de representação dos diferentes segmentos de informação diegética, tanto no espaço social como psicológico. E é assim que Hamburgo se torna simultaneamente ponto de encontro, lugar de exílios e espaço físico de memória. Fim de citação. Muitos exemplos há na literatura sobre a coragem das crianças, personagens que a obra de que Regina Correia nos recorda. Gunga, de Pepe Tela, Antônio Balduino, de Jorge Amado, em Juliabá, Zezé, de José Mauro de Vasconcelos, do Meu Pé de Laranja Lima, Gavroche, de Victor Hugo, dos Miseráveis, Oliver Twist ou Pip, de Dickens, em Grandes Esperanças.
E não há só um tipo de coragem. Há os audazes fisicamente, os temerários, os que driblam a fome e a miséria, os que se veem expostos a guerras e conflitos, incluindo as lutas fratricidas e ao seu impacto na vida diária, no modo de agir e de pensar. Os que sentem os seus ecos e estilhaços e vivenciam o êxodo, conhecem o abandono parental, a falta de uma estrutura familiar, ou a vida nas ruas, o isolamento, a perda precoce, violenta e súbita de seres queridos, como Felícia, no segundo conto. O cansaço extremo, o frio, a seca. A de Jota é de outra índole. É a coragem de suportar a doença, a dor física, de amordaçar o medo e a tristeza, de enfrentar a reabilitação com um corpo devastado pela enfermidade, que passou a ser o seu invólucro. A narrativa ganha terreno a conta-gotas de orvalho nas pétalas dos dias. Agora conhecemos Matilde, uma algarvia de 39 anos que terá uma importância fulcral durante a permanência de Joel em Hamburgo e além desse período. Dedica-lhe afeto maternal. Passeia-se com Joel quando a saúde deste o permite, depois de um penoso cativeiro no hospital, descobrindo o bulício da cidade, a neve, a vida. A casa de Matilde é o seu lar em Hamburgo. Aí conhece outras crianças, filhas de imigrantes portugueses e cabo-verdianos. Há também Frau Hansmann, não sei se estou a pronunciar bem, pastora evangélica destacada no hospital, e Amândio. Amândio, que é artista plástico, radicado em Hamburgo. Com ele, Joel aprende sobre práticas rurais de outros tempos e a sua curiosidade natural ajuda a despertar e consolidar o entendimento e a amizade entre ambos. Com estes adultos, excepcionalmente humanos, Joel cria laços indeléveis de amizade, baseados na compreensão, solidariedade, instinto de proteção e responsabilidade, assimilável à parental. Frau Hansmann tem um papel determinante na aprendizagem do alemão e usa diversos jogos como vetores de comunicação, comprovadamente úteis entre pessoas diferentes pela língua, cultura e idade. Esta interação lúdica favorece a sensação de bem-estar, pois lembremos-nos que Joel era um jogador nato, inteligente, intuitivo e astuto. A situação central é a hospitalização, o quadro clínico de Joel, o conforto e a apreensão carinhosa de Matilde. A história é contada com avanços, pausas, recuos, dança, saltita e desliza no eixo do tempo. Passamos para a terça-feira de Carnaval em Luanda. O tempo aqui nunca é linear. Segue a lógica da memória e do sonho, como a primeira noite em Hamburgo e as borboletas gigantes, onde cabem a família e os amigos, incluindo os de 4 patas. Chegam-nos novos personagens para dar estrutura à história de Joel, os pais e o irmão. Quando tamborila, Justino acorda ritmos e requebros levemente adormecidos no sangue. Pelos seus dedos, batucando, perpassam gritos, chamamentos, preces aos deuses, irremediáveis silêncios, mas também a secreta esperança de um povo que atravessou os mares adrilhoado e busca desaustinadamente chão firme e seguro caminhar. Ao processo infeccioso que acometia Joel segue-se uma aparatosa queda. A sua condição agudiza-se e começa a ser referida com mais pormenores, como latejar agudo no joelho esquerdo. Sentira-se então cegar à luz branca dos desertos e habitar finalmente o contíguo lado de lá da dor. Regina desenvolve a narrativa com precisão espacial e temporal em 11 capítulos. Estamos agora a bordo de um Boeing 707 da TAP a 9 de agosto de 1995. 42 crianças angolanas, dos 2 aos 15 anos de idade, necessitadas de cuidados médicos intensivos especializados, contavam-se entre os passageiros em trânsito por Portugal. Joel Rosário era um desses passageiros, como diz Regina. São acolhidas na Alemanha por uma organização internacional que apoia crianças carenciadas de várias regiões do globo em guerra ou situação de crise humanitária. Mais adiante, referindo-se ao que elas simbolizam, fala-se no desfiado rosto da calamidade da guerra,
a ruptura do tecido social pelas mais reforçadas costuras. Joel enfrenta vários desafios: a língua estrangeira, o uso da comunicação não verbal, a linguagem universal do gesto e do sorriso, o clima e alimentação diferentes, pessoas desconhecidas, um ambiente ascético, a falta dos seus espaços, rotinas e jogos. Alimenta-se das palavras de conforto da mãe, dos bons augúrios da avó, e os seus pensamentos mantém-nas perto de si. Dir-se-ia que mantém um diálogo com vozes exteriores que se consubstanciam na avó Madalena. E de passagem por Lisboa foi capaz de adormecer e sonhar. A autora sublinha a fronteira entre viagens de meninos saudáveis e bem cuidados, vivendo em paz, e destas crianças que viviam a guerra num ambiente de carências múltiplas e a precisarem de cuidados de saúde urgentes. Utiliza os recursos da oralidade baseando-se na linguagem popular luandense de diversas épocas, sobretudo circunscrita aos bairros periféricos, sublinhando a empatia com inúmeras imagens, criando uma linguagem visual e metafórica acolhedora, musical, luminosa como vitrais coloridos. As descrições dos cenários são perfeitas, vívidas, exaltando os ruídos, o movimento, as pessoas. Contrastam o calor de Luanda em fevereiro do ano anterior, no Carnaval, com o fevereiro de Hamburgo, que se arrepia. A primavera acolhe-se em festa, Jota funde-se com a paisagem e a geografia. Como poderá esquecer, algum dia, as fortes impressões que a natureza, ainda meio entorpecida pelo duro inverno, também a despedir-se, lhe foi gravando na alma, à medida que Amândio fazia deslizar a cadeira de rodas pelo asfalto dos caminhos. A alegria do regresso iminente junta-se à tristeza da separação dos novos amigos. Matilde vive por antecipação a dor de distanciar-se de um menino que acolhera como um filho. Parece difícil escapar à prisão sentimental, em relação à qual estava prevenida. Não existe guião para gerir a afeição. Mesmo quando o convívio se destina a amenizar o sofrimento de uma criança apartada da família por razões de saúde e não para atraí-la para um novo mundo. Matilde pensa nas condições de que a criança poderia dispor em Luanda, sobretudo o acompanhamento médico, os fármacos e as terapias. Toda a operação logística do regresso a preocupa, pois nem sempre é possível prever a médio prazo como vai ser a recuperação num contexto de múltiplas carências familiares e sociais. Voltar a casa significa também o reencontro com os animais de estimação. A amizade entre o cão e o gato suplanta a natureza de ambos. O convívio amistoso sobrepõe-se à razão biológica. E cada um acantona-se no seu papel, mentor e protegido. Há um momento muito intenso que é a carta de J. a Matilde, em maio de 1996, com a descrição das semanas que antecederam o regresso. Joel sente saudades de Matilde e Amândio. Surge uma nova e intrigante personagem, a pequena Felícia. Protagonista do conto seguinte, a carta fala sobre as crianças que receberam apoio e que agora regressam aos seus países, das dinâmicas que se geraram entre elas, das brincadeiras, barreiras e pontes linguísticas. Fala das próteses que alguns meninos precisam, da necessária adaptação ao crescimento. Refere as homenagens dos amigos da bola que lhe atribuíram o título de O Grande Campeão, chamando a Matilde Minha Mamã do Norte. Relata o reconhecimento dos pais, a grata memória de pequenos objetos e pormenores que associa a Hamburgo. Finalmente, em junho de 97, após um longo período sem notícias, lemos o seguinte: contra a vidraça da janela esvoaçava em estertor uma formosa borboleta branca gigante, e do brilho das suas asas agonizantes elevavam-se nos ares mágicas estrelas de 1000 cores. Segue-se um segundo conto sobre Felícia, a menina anunciada por Joel. Este é outro relato muito emotivo que evidencia o drama das vítimas de minas antipessoais, particularmente dilacerante, tratando-se de crianças. Felícia pisou uma mina no âmago e conta a sua história na primeira pessoa.
As minas não têm alvo específico, atingem civis e militares, adultos e crianças. São armas insidiosas que matam e mutilam e refletem a fúria cega dos homens. A menina refere a voz das armas, a orquestra macabra da guerra, o êxodo do Ambo até Benguela, a tragédia inominável que se abateu sobre os irmãos. Ao conhecer Jota, volta a ter uma centelha de esperança e de alegria e recupera a imagem do Jingongo perdido. Joel converte-se nesse gêmeo que os céus roubaram. No final do livro, Eleutério Sanches assina um texto intitulado Uma borboleta na cidade, a metáfora da fragilidade humana, em que diz que a animação dos personagens é vital e humana, intervalando de forma harmoniosa, com belos períodos de reflexão, que levam o leitor a penetrar detalhadamente no recorte psicológico de cada um dos atores e seu contexto. E agora mesmo, para terminar, deixem-me apenas referir que o livro existe antes da literatura, a par da literatura e para além dela. Esta tem sido uma conversa recorrente entre mim e a Regina sobre Uma Borboleta na Cidade. Falamos, aliás, a miúdo sobre este livro. O facto de serem narrativas intimamente coladas à realidade não significa que a obra não possa ser apreciada pela sua dimensão literária, pela beleza exuberante das descrições, pelo tom, pelo encadeamento, pela mestria na arte de contar e de dizer. Porque Regina diz e pensa, escrevendo. Parabéns, Regina. Obrigada por nos lembrar, parafraseando Oscar Niemeyer e referindo-me aqui à literatura, que o mais importante não é a arquitetura, neste caso a literatura, mas a vida, os amigos e este mundo injusto que devemos modificar.